muito especial na presença de Deus. A expectativa que eu tenho é isso, um encontro entre céu e terra. Aliás, essa é a expectativa de Deus em todo o tempo. Começou lá com Adão e Eva. Ele esperava, eu imagino Deus ansiando por aquele momento, porque está escrito que Adão andava com Deus na viração do dia. E eu penso Deus olhando assim, ele não precisa de relógio, ele está na eternidade, mas ele criou a terra com o Cronos. Aí eu fico imaginando Deus ansioso para encontrar com Adão, porque o desejo dele, essa fusão céu e terra, está em Gênesis, e depois se cumpre de uma forma linda e maravilhosa quando literalmente o céu baixa lá em Apocalipse. Mas a gente já pode experimentar isso quando você realmente foca o trono de Deus, porque esse é o nosso assunto. Então você literalmente sente, é tocado por essa fusão do céu. E eu gostaria que você abrisse no Salmo 68. Salmo 68 foi escrito, eu acho que já deu para perceber que eu gosto de Davi, né? Até mesmo os meus devocionais, mas é um adorador, não tem jeito. Salmo 68, se você não lê devagar, você pode interpretar as coisas erradas. Você vai ver. Salmo 68, versículo 1, está escrito, Davi ele diz, levante-se Deus, dispersem-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. E como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Aonde que a gente pode ter lido errado aqui? Como que você imagina Davi dizendo, levante-se Deus? Alguns interpretam que é Davi dando uma ordem para Deus. Deus, se levante, o senhor está sentado, o senhor não está olhando aqui que eu estou precisando que o senhor se levante? Como assim? Não. O que Davi ele vê, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais. Davi ele teve uma visão aberta do trono de Deus. Ele está vendo a movimentação. Você sabia que o céu é movimentado? Hoje a gente vai falar do céu. Uma igreja apaixonada pela terra só fala de coisas da terra. Então eu só diria aqui para você, olha, com Deus, serve a Deus que Ele vai te dar uma casa, serve a Deus que Ele vai te dar um carro, serve a Deus e você vai ser feliz, serve a Deus e você vai ser bem sucedido. Tudo bem, Deus até quer que você seja isso, mas parece que a igreja moderna, ela só busca Deus e ela é muito apaixonada pela terra, só fala das coisas da terra. Mas quem é apaixonado por Deus, busca em primeiro lugar o reino dos céus. Quem é apaixonado por Deus, vê o céu. Davi, pensa um pouquinho, Davi, ele teve, tudo bem, ele já foi pobre e depois ele ficou rico. Davi, ele tinha uma boa casa, um bom carro, quando rei. Ele tinha, e como genro do rei também, antes mesmo dele se tornar rei, ele tinha posição, ele foi chamado de herói da nação. O que mais um homem queria? Então, mas tudo isso eu recebi porque Deus me abençoou. Mas Davi não estava nem aí com essas coisas eram complementos, tanto que quando ele adorava a Deus, ele entregava tudo, ele não tinha apego, ele entregava, ele fala, olha, eu estou dando, mas eu estou dando também do meu tesouro particular. Então ele era uma pessoa, por que não tinha apego com a terra? Se ele tinha tantas coisas boas, porque ele tinha um apego extraordinário com o céu. E ele, aqui no Salmo 68, ele está vendo que Deus é um Deus de movimento. Ele está só falando o que ele está enxergando. Ele está falando que Deus se levanta quando a gente ora. Você sabia disso? Você movimenta o céu quando você ora. Você movimenta o céu quando você adora. E eu vou provar isso, que o céu é movimentado. E primeiro que o céu é vivo. O céu é real. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma ideia do céu meio que abstrata. Não, o céu é real. Lá diz que as ruas são de ouro. Então tem algo que eu vou poder pegar, é ouro. Não é nuvem, não é fumaça, é algo que eu consigo pegar. Lá no céu diz que tem o rio de Deus. Então tem coisas que eu posso tocar, que eu posso sentir. O trono de Deus é real.
O trono de Deus não é uma visão. O trono de Deus é real. Tem um trono. E você vai ver daqui a pouco comigo sobre esse trono. Mas então o que Davi está falando? Senhor, eu estou precisando de ti. Tudo bem, mas antes eu quero te dizer que eu amo olhar para o céu. Eu amo pensar no céu. Eu amo adorar o Deus que está nos céus e que vem em meu socorro. Que se levanta. E olha, quando o Senhor levanta, na verdade ele continua adorando. Quando o Senhor levanta, o Senhor é tão poderoso que o Senhor dissipa as trevas. Quando o Senhor levanta, o Senhor é tão poderoso que o Senhor dispersa todos os inimigos. Você está entendendo que ele não está fazendo um pedido? Ele está simplesmente dizendo aquilo que ele entende, aquilo que ele tem certeza. O céu é de verdade. Eu acho que tem alguma coisa assim que o céu é de verdade, não é um filme, um livro. Acho que é um livro, né? Um livro que se tornou um filme. Mas o céu é de verdade. É realmente, pessoas que tiveram a experiência de ter morrido por algum tempo, 5, 10 minutos e voltar, a primeira coisa que eles falam é sobre o céu. Tem um pastor lá em Xerém, e da igreja metodista, há muitos anos atrás, ele me chamou para pregar. E eu falei, pastor, posso fazer uma pergunta? É uma curiosidade minha. Primeiro, o senhor está numa igreja um pouquinho mais tradicional. E por que o senhor chamou uma mulher? Essa é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade. Por que o senhor, que está numa igreja um pouquinho mais tradicional, o senhor me chamou para falar de guerra espiritual? Aí a resposta dele estava na ponta da língua. Ele falou, porque eu tive uma experiência com o céu. Eu falei, então me conta. Ele falou, eu tive um acidente de carro. E eu morri. Eu fui dado como morto, literalmente como morto. Ele falou, e eu fui levado para o céu. E a palavra dele, ele diz, por que guerra espiritual? Porque quando porque eu subi como um relâmpago para o céu. Mas no caminho eu vi que existe guerra espiritual. Então eu sei que é de verdade. Eu sei que o inferno é de verdade. E eu sei que a guerra é de verdade. E eu sei que o céu é de verdade. Então, gente, você não precisa morrer para você saber disso. A Bíblia diz que o céu é de verdade. Então, Davi, ele tem esse momento de adoração. Mas eu quero que você leia comigo um pouquinho mais aqui do Salmo 68, para daqui a pouquinho a gente ir para o trono. Agora, veja o que Davi, a outra revelação que Davi tem. Versículo 17. Agora, com o versículo 17, você vai entender que Deus abriu o céu para Davi. E Davi começou a enxergar. Olha o que Davi não teve experiência de morte. Olha o que Davi diz: os carros de Deus são 20.000. Aí depois ele fala, não, que 20.000 é porque eu achava que era muito, mas é muito, né? Mas aí ele continua, não, são milhares de milhares, e no meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Agora versículo 19 e 20. Bendito seja o Senhor, que dia a dia, só aí que ele foi falar de problema. Davi, porque a igreja de Laodiceia, quando Jesus falou qual era o problema da igreja de Laodiceia. Eu sempre falo para vocês, mas eu repito. A igreja de Laodiceia respondeu para Jesus que eles já tinham tudo. Ok, eles tinham dinheiro, eles tinham. Mas eles não tinham o que era mais importante, uma revelação do céu. Eles não tinham o que era mais importante, um anseio, um ardente pelo céu. E eu estou falando, quando eu falo assim, um anseio ardente pelo céu, graças a Deus o Jonas parou, mas o Jonas ficava falando assim, eu quero morrer, eu quero não sei o quê. Eu falei assim, não, você pode amar o céu e morrer na hora que Deus falar, que não tem que desejar antes, tem que ser na hora, porque está escrito que Deus recolhe os seus feixes na hora certa. Então, quando eu falo para você que você precisa, eu já sei que tem alguns aqui falando, não, porque eu quero ainda viver um pouquinho, mas eu não estou falando de morte, não. É possível viver o céu na terra. É possível ter experiências com Deus. É possível ter revelação de Deus. É possível ter visões de Deus aqui na terra, você estando aqui na terra. Mas então qual é o segredo? O que é que eu preciso? Um upgrade. Esse upgrade do céu na sua vida é só quando você busca com fome, com sede. Ele vai falar, mas eu queria tanto me revelar a você. Claro que eu vou me revelar. Você está me buscando? E aí vamos para um dos versículos prediletos que eu falo. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares, de meia boca? Não. Quando me buscares
Agora vamos falar todo mundo junto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Todo, sabe o que é todo? É todo, é mergulho mesmo na presença de Deus. E eu digo para você que não precisa ter idade. Eu não estou falando da nossa idade biológica, eu estou te falando de idade de conversão. Você pode ter se convertido ontem, ou se converter hoje, ou ter 6 meses de conversão. Eu digo que você é convidado a mergulhar do mesmo jeito. Aliás, é mais fácil mergulhar quando é bebê espiritual do que quando é velho. Quando é velho fica igual Nicodemos. Jesus fala A, ele entende B. Aí que Jesus fala que é para nascer de novo. Mas peraí, Jesus, como é que eu, já sendo velho, vou conseguir nascer de novo? Jesus, peraí, se eu falo de coisa da terra, você não entende? Então, o que vai acontecer, Nicodemos, se eu falar de coisas do céu? Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Mas graças a Deus que Nicodemos deu assim, Jesus deu um sacode em Nicodemos, e ele falou: é verdade, eu não estou entendendo de coisa do céu. É por isso que porque Nicodemos já era um mestre, e ali ele queria saber qual era o segredo do poder, da autoridade, da unção de Jesus. Aí ele entendeu por que ele era um mestre sem graça. Eu lembro uma vez quando eu li o livro do Peter Wagner, ele falou: olha, antes de eu buscar Deus intensamente e receber a unção, eu era um professor muito chato de escola bíblica. Se eu fosse meu aluno, eu ia dormir na aula. Mas agora eu tenho a palavra viva. Agora eu ensino com anseio, com vontade mesmo. Eu ensino com a profundidade do céu. O céu é para mergulhar, o céu não tem raso. Mas aqui agora sim que ele fala de algumas coisinhas da terra. No versículo 19, ele: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aí ele continua adorando, ele só falou do fardo. Olha, eu tenho um fardo, Jesus, você está vendo? E ele fala: Deus é a nossa salvação, nosso Deus é o nosso libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Quantos aqui tem fardo? Todos nós temos fardo. Sabe o que é fardo? Fardo é aquele peso que não te pertence, mas pertence porque a vida é assim. Quem não tem fardo morreu e não sabe. Porque não é possível que você esteja nesse mundo e não tenha problemas. Problema faz parte da vida. Então, eu quero te dizer que o fardo Deus cuida, mas Ele quer o teu coração. Você precisa primeiro entregar o teu coração para Ele. Mas eu quero que neste momento, tudo aquilo que está pesando na tua vida, entrega para Ele agora. Dá um nome para o teu fardo. Fala você com ele. Fala: Deus, eu entrego esse fardo que traz angústia, que traz aflição. Mas eu quero uma revelação dos céus. Eu quero ver hoje o teu trono. Eu quero me movimentar como os teus anjos se movimentam ao redor do trono. Eu quero receber revelação da tua presença, revelação de ti. Eu quero, Senhor, viver o céu aqui na terra. O fardo atrapalha a nossa caminhada, mas, Senhor, ela faz parte. Por isso eu quero clamar em nome de Jesus, que tudo aquilo que está agravando os ouvidos possa agora ser colocado ao pé da sua cruz, porque o Senhor é que carrega os fardos para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu te convido a abrir. Vamos lá, vou falar, não vou mexer na Bíblia para você responder, porque se eu mexer na Bíblia, você vai ver para onde eu estou indo. Qual você acha que é o meu livro predileto? Então é lá mesmo, Apocalipse. Acertou, alguns acertaram. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Agora é uma experiência, Davi, ele está mostrando lá no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus vir, que ele via o céu claramente. Ele entendia: quando eu oro, quando eu adoro, Deus se levanta, porque Ele é o meu ajudador. O céu é de verdade, Deus é justiça, Deus é poderoso, Deus é santo. E olha, eu quero dizer, e aí ele se encanta. Você não reparou não, como ele vai mudando? Deus tem 20 mil carros, não, tem milhares de milhares. Por quê? Porque a visão ela vai abrindo. E aí ele viu milhares de milhares. Mas será que foi só Davi que viu milhares de anjos? Não, nós vamos aqui, João também vê. Então, veja o que está escrito no versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei,
eis, não somente uma porta aberta no céu. Para na porta aberta no céu. Aonde que está João? João, ele está na ilha de Patmos. João podia ver o perigo, porque a ilha de Patmos era um lugar de sentença de morte. Então João, ele podia ficar olhando para os seus opressores, para os carrascos. João podia olhar para si mesmo e ter dó dele mesmo. João podia olhar para os outros prisioneiros e falar assim: esse roubou, esse matou e ele merece, mas eu não. João podia olhar para a sua dor. João podia olhar para toda a injustiça que estava acontecendo. Não, mas João olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele vê uma porta aberta. Querido, quando você olha para o céu, uma porta no céu se abre para você. Então, se você está sentindo um teto de bronze sobre a sua vida, sabe aquela coisa, parece que eu oro e a minha oração não passa do teto. Eu quero te dizer, porque você está olhando muito para a tua dor, você está olhando muito para o teu problema, você está olhando muito para as pessoas. Olha para o céu que a porta se abre. Olha para o céu que você vai ouvir a voz de Deus. Teve um tempo lá no início da minha conversão em que eu achava que ouvir a voz de Deus era tirar versículo na caixinha de promessa. Eu fiquei viciada naquilo. E olha, talvez vocês não saibam, os mais jovens, o que é. Um dia já existiu algo que se chamava caixinha de promessa. O que era a caixinha de promessa? Uma caixinha que tinha um monte assim. A caixinha era um monte de versículo. E aí eu, nova convertida, queria ouvir Deus. Todo mundo falava: Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus vai falar comigo também, né? Então vamos lá para a caixinha de promessa. Aí eu tirava um versículo bom. Deus falou comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, eu lembro até hoje o que eu fazia. Aí veio assim, vinha um versículo ruim. Aí eu falava: não, eu peguei errado. Eu punha de volta. Aí vinha outro versículo ruim e eu colocava de volta. Até que aí eu falei pro meu pastor: tio Cássio, a caixinha de promessa, ela funciona? Naira, como assim? Como que funciona? Aí eu falei para ele. Ele falou: não, Naira, a função da caixinha de promessa é você tirar um versículo e decorar aquele versículo. Entendeu, Naira? Ah, mas tinham me ensinado desse jeito, que Deus falava com a caixinha de promessa. Aí, graças a Deus que meu pastor me ensinou que a caixinha de promessa não fala, quem fala é Deus, amém? Então, você que não conhece a caixinha de promessa, não vá procurar uma, procura, olha para o alto. Olha agora, olha para o alto, você vai ver a lâmpada, você vai ver o teto. Não, olha um pouquinho além. Eu quero que você agora exercite, que você veja agora o trono de Deus, porque Deus está olhando para você, Ele quer que você olhe para Ele. Deus estava olhando para João. João não é o teu fim. Olha, parece o teu fim. Aliás, todo mundo está achando que é o teu fim, mas é o céu que define se é o fim, se é o começo. Eu quero te dizer, João, que tem uma porta aberta. Aí quando ele viu a porta aberta, ele ouviu uma voz. O que a voz disse para João? Vamos ler todo mundo junto o que a voz disse para João? E ali, quando ele viu a porta do céu, ainda estou no versículo 1, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, agora você vai falar o que a voz disse: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Qual foi a ordem para João? Sobe. Qual foi olha, eu quero te mostrar agora todas as coisas, João, de outra perspectiva. Eu vou te mostrar o futuro. Mas você acha que Deus não falou sobre a vida de João? Ele falou também sobre a vida dele. João, eu quero te contar que você não vai morrer. Eu quero te contar que você vai abençoar gerações e mais gerações, que vão ficar sustentados, que vão ter tudo aquilo que eles precisam saber para suportar a última hora. Mas João, sabe por que isso está acontecendo? Porque você olhou para o céu, porque você não teve pena de si mesmo, porque você não chegou perto de mim só com uma listinha de pedidos. Você olhou para o céu porque você me deseja, porque você me ama. Por isso eu abro a porta do céu e dou uma ordem para você: sobe. Agora a ordem que Deus fala para você é a mesma para João: sobe, querido, sobe. Para de rastejar, para de falar: eu não aguento mais, eu estou desfalecido, peraí, está desfalecido? Digo fraco, eu sou forte. Está desfalecido, o Senhor é a tua força. Está chorando ainda com lágrimas, continue a andar, porque você não está sozinho. Davi viu: Senhor, eu estou no meio de uma perseguição, mas eu tenho um Deus que se levanta, eu tenho um Deus que anda
concorda comigo. O nosso problema, se tem uma coisa que Davi não tinha, era autossuficiência e independência. Quando ele teve, ele pecou. Quando ele teve autossuficiência, quando ele teve independência, ele pecou. Ele não queria mais cair nesse erro. E ele não, tudo ele perguntava, faço, não faço, vou, não vou. Deus, ele começou a ficar cada dia mais sensível à voz de Deus. Mas Deus deu uma ordem para João e Deus dá uma ordem para você, sobe. E quando João subiu, João viu o trono. Deus queria mostrar para ele, olha, tudo, a terra funciona ao meu redor, tudo funciona, tudo gira, tudo movimenta ao meu redor. É isso que a igreja tem perdido. Quer unção? Olhe para o trono de Deus. Quer poder e autoridade? Se apaixone pela presença de Deus. Que você quer mais, você quer entender a palavra de Deus? Então fala para ele, Senhor, eu quero entender, eu quero mais de ti. Ele vai falar, e eu quero te dar. Mas aqui ele continua em Apocalipse capítulo 4, ele diz no versículo 4, no versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, o que ele viu? Um trono, e no trono eu vi alguém sentado. No versículo 4, ao redor do trono tinha 24 tronos, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E ele começa, gente, o capítulo é fantástico. Apocalipse capítulo 4 e Apocalipse capítulo 5 é um intervalo aqui em tudo que João vê, para João ver o céu. É claro que eu não posso ler tudo para você, mas João viu movimento. Ele viu o trono, e ele viu que ao redor do trono tinha aqueles que morreram e que já estavam no céu, envolvidos em adoração, envolvidos em entrega. Sabe, o que Deus mais quer de você é uma entrega. Os 24 anciãos, eles não se satisfazem só em cantar, tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Aqueles 24 anciãos, está escrito que eles entregam as coroas. Ele entrega agora, entrega a tua vida a Jesus, entrega. Mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Não, hoje é dia de você entregar a tua mente, hoje é dia de você entregar as tuas emoções, hoje é dia não só o teu coração. Ele quer tudo. Ele não, eu já entreguei o meu coração, eu já, se eu morrer hoje, eu tenho passaporte para o céu. Ok, mas aqui na terra você não está fazendo diferença, porque o sal, ele faz diferença. Agora, quando o sal fica insípido, você pode pôr, eu amo sal, tanto que eu tive uma experiência um pouquinho desagradável semana passada. Aí nós fomos, uma das únicas coisas que eu gosto, não gosto de pizza, mas eu gosto da massa, a pizza branca. E aí eu falei assim, puxa, a última vez, falei para o Jonas, a última vez veio tão sem sal, porque eu gosto muito de sal. Aí eu falei, veio tão sem sal. Aí o Jonas virou para o rapaz e falou assim, olha, coloca muito sal, mas sal não faz bem. Não, mas ela tem pressão baixa, ela gosta de sal, deixa sal aí, hoje ela quer sal. Gente, eu não sei o que ele falou para o pizzaiolo, mas aquilo veio. Eu falei, quando eu dei a primeira mordida, eu falei, quando eu chacoalhei, virou um prato assim, tipo, gente, eu não estou nem exagerando, era puro sal. Agora, o sal eu pus na boca, já senti, tem sal. Agora, quando você põe um sal que entrou água, insípido, aí você não sente, não faz diferença. Você faz diferença quando você está afinado pelo céu. Agora, quando eu vejo aqui todo esse movimento, João, ele vê a mesma coisa que Davi. Vamos ver o que João viu? Ele viu algo fantástico. Ele viu que todo mundo cantava, santo, santo, santo. Mas ele viu que no céu, agora em Apocalipse 5, ao pulo. Apocalipse 5, versículo 11. Vamos ler. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era, vamos lá, lê comigo, era milhões de milhões e milhares de milhares. Imagina o som do céu. Olha, Davi viu
milhões de milhões, milhares de milhares. João viu e João subiu ao céu. Davi, ele teve uma revelação. João subiu aos céus e ele viu milhões de milhões e milhares de anjos cantando, de anjos adorando. Sabe qual é a notícia que eu tenho? Quando você não canta, o céu canta. Quando você não adora, o céu adora. Quando você aqui está no momento do louvor, eu vou convidar o louvor, porque hoje é a adoração. Quando você não canta com toda aquela paixão por Deus, sabe o que acontece? Os anjos cantam e eles falam: Jesus, a gente está melhor do que eles, né? A gente canta mais altos do que eles, a gente adora melhor do que eles. Não, os anjos não falam isso, mas eles ficam ali: ei, vocês têm tudo, vocês são filhos, eu sou criatura, vocês têm o Espírito Santo, eu não, e eu adoro a Deus com todo o meu fôlego. Por que vocês não fazem isso? Aí você quer anjos trabalhando na tua vida, e Deus fala: os anjos não estão afim não, porque você para adoração, você está lá embaixo. Você não ama o céu, você ama os benefícios. Nós estamos cheios de rainhas Vasti, porque tinha duas rainhas no livro de Esther, a rainha Esther e a rainha Vasti. A rainha Esther, ela adorava Deus e ela amava e respeitava o rei. Agora a Vasti, ela só gostava do banquete. Hoje tem muito crente que só gosta do que a mesa de Deus oferece, só das bênçãos, e não daquele que é a fonte de todas as bênçãos. E eu quero te dizer, olha, vou dizer algumas pessoas que tiveram experiências com milhares de milhares. 3 homens anônimos, 3 pastores, lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas, 3 pastores anônimos estavam trabalhando, mas eles amavam o Deus. Eles criam no céu, eles criam numa adoração. E sabe o que aconteceu? Quando eles estavam trabalhando, chegou uma milícia de anjos. E os anjos disseram: olha, chegamos para dar uma boa nova para vocês. Uma boa nova de muita alegria. E sabe qual é essa boa nova? O Senhor está mandando paz na terra para todo aquele que lhe quer bem. Olha qual era o recado daquelas milícias de anjos: que o Senhor está entregando para você paz. Você quer paz? Você precisa de paz? Mas o recado era completo, querido. A paz Ele dá para aquele que quer a Deus bem. Ele quer você, Ele te ama, mas Ele quer saber se é na mesma intensidade. Nós precisamos ser batizados no amor novamente. Olha, quando você ama o céu, quando você entende que a tua vida está conectada com algo muito maior do que a terra, sabe o que acontece? Você fica diferente, você é transformado. Sabe o que acontece? O ambiente da tua casa é modificado. Então aí você vai descobrir uma coisa: que tudo aquilo que você precisa está na adoração a Deus. Nós precisamos ser adoradores. Eu queria te convidar a ficar em pé, porque eu quero deixar agora não somos só os anjos adorando a Deus, mas somos nós que vamos adorar. Agora, eu falei que tinha pessoas que tiveram experiências com muitos anjos. Você quer ter experiência com anjos? Sim ou não? Eu não estou falando que você precisa enxergar o anjo, mas você precisa entender que eles vêm para te ajudar, eles vêm para ministrar, eles vêm para guerrear. E agora eu quero dar uma notícia para você: que milhares de milhares estão vindo aqui adorar junto com a gente. É céu e terra, a fusão de céu e terra. Mas eu falei que eram 2 pessoas que tiveram experiência. Quem foi a outra pessoa? Jesus. Jesus, ele foi no momento de crise, indo para a cruz. O Senhor disse: se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos. Eu teria 12 legiões de anjos para guerrear por mim. Sabe quanto que são 12 legiões de anjos? Jesus estava falando que para uma pessoa, num momento de crise, Deus pode movimentar 72 mil anjos
para uma situação de crise. Mas você tem que ficar contando o anjo ou chamando o anjo? Não, nunca. Você tem que adorar. Quando você adora, os anjos vêm. Quando você ora, os anjos vêm. Você não precisa chamar, não é você que dá ordem, anjo. É Deus que dá ordem para o anjo vir e ministrar. E eu quero declarar agora que os anjos vão estar aqui dançando, cantando, adorando. Mas eu, como filha, eu quero adorar mais alto do que os anjos, porque aonde vem o trono de Deus, a manifestação de milagres. Você nem precisa pedir, Ele vai te tocar nessa noite, em nome de Jesus.